Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre desgosto da vida, suicídio, das perguntas 943 a 957. Na pergunta 943, de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E eles respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Com certeza, já é diagnosticado pela medicina tradicional que a religiosidade, a crença em Deus, a oração fazem um efeito muito benéfico no ser humano, ajudando a passar pelas dificuldades da vida, evitando os processos de depressão e, consequentemente, evitando o suicídio. Na pergunta 944, tem o homem o direito de dispor da sua vida? E eles respondem: não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Os espíritos nos afirmando que o suicídio é considerado um crime perante as leis divinas. Na pergunta 944A, não é sempre voluntário o suicídio? E eles respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. E aí, explicando que nesse caso da loucura, ele tem então as atenuantes, porque ele não está fazendo aquilo com conhecimento de causa. Na pergunta 945, que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? E eles respondem: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. E aqui o trabalho, nos falando não só do trabalho físico, material, mas também e principalmente do trabalho espiritual, do trabalho voluntário, que é aquele que preenche as nossas almas, que é aquele que nos dá forças para vencermos essas dificuldades da depressão, da tristeza, da mágoa e, consequentemente, da vontade, porque o estágio final do processo depressivo é a pessoa ser levada ao suicídio, ela procurar o suicídio. Então, dizendo que esse tipo de trabalho, tanto o trabalho material quanto o trabalho espiritual, o trabalho voluntário, ele nos ajuda a passar por essas dificuldades. Na pergunta 946, e do suicídio, cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo, quer dizer, aquele que se suicida para fugir das decepções e das misérias do mundo. E eles respondem: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de força e de coragem, no sentido de que aquele que se isola energeticamente não consegue nem perceber a ajuda que está tendo do plano espiritual para não cometer o ato. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde cruelmente a vacuidade dessas palavras. Nos ensinando que as dores que enfrentamos na vida são provas ou expiações, são testes que nos ajudam a desenvolver habilidades, principalmente a capacidade de resistir ao mal.
a capacidade de ter paciência, tolerância e compreensão, a capacidade de desenvolver a fé. Tudo isso, todas essas habilidades, fora as que nos desenvolvem a inteligência e a moral, tudo isso nos ajuda a suportar, cria-nos resiliência para suportarmos as dificuldades da vida. Aquele que não se habitua a esse tipo de trabalho interno facilmente se deixa arrastar pela depressão. Na pergunta 946A, os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Quer dizer, aquele que provoca dor e sofrimento, fazendo com que a pessoa entre num processo muito grave de sofrimento, gerando aí dor e muitas vezes suicídio para essa pessoa. Na pergunta 947. Pode ser considerado suicida aquele que abraça-os com a maior penúria, se deixa morrer de desesperança? E eles respondem, é um suicídio, mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Aqueles que estão do lado e não fazem nada para melhorar a situação da pessoa. Não que nós vamos nos responsabilizar pelo ato do outro, não é isso. Nós vamos dar aquilo que temos de melhor em termos de fraternidade, de amorosidade, de aconchego, levando esta pessoa a se tratar, a ser acolhida. Porém, a responsabilidade do seu ato cabe a ela, à própria pessoa, daquilo que ela vai fazer com tudo isso que ela recebeu. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Aquele que está se suicidando, ele precisa ser perseverante para não se deixar levar pelo atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for um desses homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim precisais dele? Sacrificar a vida, a consideração desse mundo é estultícia, porque ele a isso nenhum apreço dá. Aquelas pessoas que por orgulho se suicidam para não terem a vergonha de viver em um mundo que as está condenando e julgando. E isso é contrário também às leis de Deus, porque também faz parte das nossas provações. O que precisamos entender é que todo pensamento de dor, de sofrimento, de tristeza não vem de repente para nós. Vai nascendo aos poucos. E quando nós abaixamos a nossa vibração por causa das nossas mágoas, por causa das nossas frustrações, se aproximam de nós espíritos infelizes, quando isto já não é provocado por um processo obsessivo. E com essa interferência espiritual negativa, fica muito difícil nós nos libertarmos, nós nos levantarmos e começarmos a trabalhar. Por isso precisamos da fé, para nos reerguer e de um grupo que nos acolha e nos dê o suporte espiritual. Na pergunta 948, é tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má, errou e se suicida para não encarar os seus erros? O suicídio não apaga a falta, ao contrário, em vez de uma haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Nós não podemos fugir daquilo que fazemos. Nós seremos sempre responsáveis. E quanto mais cedo procurarmos
vencer as nossas dificuldades ou nos responsabilizarmos pelo que fizemos de errado, com certeza mais cedo nós sairemos daquele processo e conseguiremos seguir adiante. Na pergunta 949, será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Ou que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, entretanto nem por isso deixa de haver falta. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver desse tipo de suicídio. Kardec faz uma nota. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-la durante a vida corpórea. Deus muitas vezes é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e leva em conta a reparação. O suicídio nada repara. Quando nós agimos no mal, nós deveremos reparar o mal aqui nesta vida, enquanto estamos aqui. Este é o nosso momento de fazer melhor, é a nossa oportunidade. Na pergunta 950, que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e mais certo estará de chegar lá, pois, matando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo, sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Nós só obteremos lugar em lugares melhores, só iremos para lugares melhores na medida que merecermos, na medida que nós nos desenvolvermos para isso. E para isso precisamos trabalhar nosso mundo íntimo, nossas tendências inferiores. Na pergunta 951, não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime conforme a intenção, e em tal caso o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e algumas vezes quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Vejam que Kardec, de todas as formas, procura fazer várias perguntas em relação ao suicídio para nos orientar sobre este ato, o quanto este ato é maléfico para a nossa existência como um ser imortal. Ele faz uma nota. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que maior apreço dá ao homem, não comete atentado que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Faz um sacrifício. Mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que a sua morte. Normalmente o suicídio é um ato de desespero, a pessoa não pensa, não reflete, nem no que vai causar de sofrimento à sua própria família. E que muitas vezes vale mais a pena permanecer, se sacrificar pelo bem dos seus semelhantes. Sempre vale a pena se sacrificar pelo bem dos seus semelhantes, ao invés do sacrifício da própria vida. Na pergunta 952, comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? E eles respondem que é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. Aqueles que se deixam arrastar pelos vícios, mesmo sabendo que estes vícios irão lhe consumir a existência. E isso acontece com todos aqueles que não se dão conta do mal que fazem a si mesmo.
Na pergunta 952A. Tal homem será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Esse homem será menos culpado se tirar a vida pelo desespero, é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento que alguma coisa tem de loucura. O outro será muito mais punido, visto que as penas são sempre proporcionais à consciência que o culpado tem das faltas que comete. É aquele que elabora o suicídio pacientemente, que faz, que planeja todo o suicídio antes que ele aconteça. Esse, dizem os espíritos, é muito mais culpado, porque ele teve tempo de pensar e não soube refletir. Na pergunta 953, quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos por uma morte voluntária? E eles respondem que é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? São aquelas pessoas que não confiam, que tem aquele rompante para evitar um mal maior, um sofrimento maior, mas não sabe se realmente a sua vida iria acabar naquele momento. Na pergunta 953A, concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja repreensível, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. E eles respondem que é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Na pergunta 953B, quais neste caso as consequências de tal ato? E eles respondem que uma expiação proporcional, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Cada caso é levado em conta e avalizado conforme o grau ou o comportamento mental, ou a fé, ou a resistência da pessoa, tudo é avaliado no plano espiritual. Mas o suicida sempre vai acabar sofrendo as dores do seu ato, seja ele pensado ou não. E na pergunta 954, será repreensível uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? As imprudências. Eles falam, não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva da prática do mal. A culpa está relacionada com a intenção. Na pergunta 955, podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Era um costume que existia ainda à época de Kardec. E eles respondem, obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais à força do que por vontade própria. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, na sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses abusos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. E realmente a gente tem notícias de práticas abusivas que eram praticadas até algum tempo atrás, e com o desenvolvimento da civilização, com o desenvolvimento das leis, essas práticas vão se tornando nulas. Na pergunta 956, alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se a elas? E aqueles que se matam porque os entes queridos morreram? E eles respondem, muito diferente do que esperam é o resultado que colhem. Esses que se matam
para ficar junto aos seus entes queridos, colhem um resultado muito diferente daquilo que esperam. E, em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por mais longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com sofrimentos maiores do que os que pensaram abreviar e não terão para compensá-los a satisfação que esperavam. Neste caso, a resignação é a melhor companheira diante dos entes queridos que partem antes de nós. Temos que alcançar a resignação através de muito esforço, de muito sacrifício muitas vezes, mas é a resignação que vai nos dar forças para nos mantermos firmes na nossa caminhada aqui na Terra e com muita fé. A resignação vai nos ajudar na fé e a fé também vai nos ajudar na resignação. Tudo isso colabora para que possamos suportar melhor a dor e o sofrimento da perda dos entes queridos. Na pergunta 957, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Quais são as consequências do suicídio? E eles respondem, muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Não é igual para todos. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, não é a mesma para todos os suicidas as consequências, porém, todos sofrerão o desapontamento e, de uma forma ou de outra, sofrerão o ato que praticaram. Kardec faz uma nota. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são sempre os mesmos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido. Quando o suicida, ele corta a sua vida física, quando ele se mata, os laços do perispírito, de seu perispírito que o prende ao corpo não estão totalmente soltos. Então isso causa um grande sofrimento àquele que está fazendo o ato. Ao passo que no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente, o que é diferente no caso daquele que morre naturalmente, que esses laços vão se rompendo aos pouquinhos, vão se desligando, vão se desfazendo aos poucos os laços que prendem o perispírito ao corpo físico. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação que se segue à morte e da ilusão em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Esse momento de perturbação que se dá logo após o desencarne de todos os seres, ele pode ser de alguns segundos, de alguns minutos, como levar anos para que o espírito retorne à sua lucidez. E muitos que desencarnam através de suicídio, através de violências, bruscamente não se dão conta de que morreram, de que partiram desse plano físico e acham que ainda estão vivos, sofrendo as consequências do seu ato. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu malgrado, sente os efeitos da decomposição, de onde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e horror. Estado esse que pode perdurar
pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Então, dizem-nos os espíritos que há uma espécie de repercussão no espírito daquilo que está acontecendo com o corpo. O corpo se decompondo, o corpo sendo corroído, ou dependendo do tipo de suicídio que a pessoa cometeu. Esses sintomas, essa sensação vai se repercutir no espírito. E então ele vai ter a sensação de estar sofrendo as consequências daquilo que ele provocou no corpo físico. Não é geral esse efeito, mas em nenhum caso o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem. E cedo ou tarde expia de um modo ou de outro a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos que foram muito infelizes na Terra disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhe conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. Eles ficam presos, eles ficam restritos às situações de provações, de expiações, até se libertarem deste ciclo de suicídio, se renovando através de expiações, através das encarnações. Não conseguem se libertar e ir para outros mundos, por exemplo. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram que o suicídio não somente é uma falta por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também é um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá, como nos ensinam, não a teoria, porém os fatos que eles nos põem sob as vistas. Através do Espiritismo, os espíritos vieram nos mostrar, nos provar, muitos deles suicidas, nas obras de Kardec, que eles sofrem demais por terem cometido o ato do suicídio. Não conseguem o alívio que tanto desejavam para o seu sofrimento e aquele ato de rebeldia, aquele ato de desalento, aquele ato de desespero não lhes trouxe nenhuma felicidade, nenhum bem-estar. Eles continuam a sofrer e precisam expiar, passar por novas expiações, por novas reencarnações, até se liberarem daquele ato, daquele crime que praticaram. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.